ignorância, Senhor. Recorremos a Ti, eterno Deus, como Pai, como único Senhor e Salvador, Senhor, para assim, Santo de Israel, Senhor, recebermos, Santo de Israel, Senhor, a graça, a inteligência e a sabedoria vindo de Ti. Pai, queremos, Pai da glória, Senhor, alimentar a Tua palavra. Queremos, Pai da glória, Santo de Israel, sermos ensinados por Ti. Pois está escrito na Tua palavra que todos serão ensinados por Ti. Por isso, nesse momento, entregamos nas Tuas benditas mãos. Senhor, reina nesse exato momento, Papá. Santo de Israel, Senhor, se eu falar por mim mesmo, Senhor, nada vai acontecer. Mas eu sei que quando o Senhor fala, Pai, tudo se transforma. Por isso, esse momento é Teu, Pai. Pelo poder que o Senhor me concedeu de marchar em cima do escorpião da serpente, começo a destruir, começo a quebrar toda a força do mundo das trevas, todo o poder diabólico, tudo aquilo que o inimigo arquitetou como arma. Santo de Israel, Senhor, para colocar, Santo de Israel, barreira para que o povo não receba aquilo que o Senhor preparou no dia de Deus. Eu reprimo que seja longe desse lugar, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Santo de Israel, Senhor, invocamos a Tua presença, Pai. Que Teu fogo, Pai, o fogo que o profeta Elias clamou perante os profetas de Baal, Senhor, que desça sobre esse lugar para carbonizar toda a semente do mundo das trevas. Eterno Deus, conserva os nossos irmãos que nos fazem cá presente, que estão a caminhar, Pai da glória, Senhor. Mande anjos, Pai da glória, Senhor, para nos acompanhar, para que o mais depressa possível possam chegar nesse lugar. Eterno Deus, Pai, tudo é Teu, tudo, Pai da glória, Senhor, é para Ti. Senhor, nesse exato momento, entregamos esse momento nas Tuas benditas mãos. Seja conosco desde o princípio, durante e o fim. Assim como a sua pessoa dizemos, obrigado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aplauda fortemente para a glória do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, agradeço a Deus pela oportunidade que me concedeu de mais uma vez estar aqui diante de vocês. Agradeço ao Comitê da Juventude por ter me concedido a graça de mais uma vez passar aqui no meio de vocês. Na verdade, atiramos a bola para uma outra pessoa, mas essa pessoa demonstrou indisponibilidade de poder seguir com o tema. Então nós, pronto, sendo uma carga da igreja e sendo uma carga da juventude, enquanto membro efetivo da tal juventude, então nós estamos aqui para assim darmos sequência daquilo que Deus colocou em nós. Amém? Glória a Deus. Querido irmão, antes de começar, vou aqui estabelecer algumas regras, ok? Para que a palestra não tenha confusão nem cria embaraços. Regra número 1. Pode filmar? Claro, pode filmar. Só não pode falar no telefone. Então vou te pedir encarecidamente, coloque o teu telefone no vibrador ou no silêncio, melhor, por favor. Regra número 2. Pode falar? Não. Até porque nós, se repararem, já temos um problema de som, não é? O som não é assim tão audível, então se você falar vai complicar ainda mais. Regra número 3. Pode falar enquanto o palestrante estiver a fazer a apresentação? Não. Não pode falar. A regra número 4. Por favor, comporte-se como um cristão na casa de Deus. Amém? E por fim, vamos agora estabelecer como é que essa palestra vai ser dirigida. Primeiro, vamos fazer uma apresentação. Posteriormente, no fim da apresentação, o microfone será passado para os integrantes, ou seja, todos nós que estamos aqui. Para aquela pessoa que tem pergunta a fazer, tem alguma inquietação, poderá fazer essa mesma pergunta no fim da apresentação. Amém? Glória a Deus. Então, vou pedir encarecidamente, pegue lapiseira, enfim, aponta onde tiver que apontar, para permitir com que no final de tudo tu saias aqui com alguma coisa, com algum conhecimento. Amém? Glória a Deus. O tema é como lidar com a vida cristã e a vida social. Esse é o tema que nós escolhemos no dia de hoje. Como lidar com a vida cristã e a vida social. Esse é o tema que nós escolhemos, que a juventude, por intermédio do Espírito Santo, escolheu para partilhar mais uma vez numa tarde dessa de palestra. Pronto, nós vamos fazer, ou seja, a nossa apresentação será baseada mais ou menos assim, conforme aqui está, onde vamos ter uma nota introdutória, vamos ter uma parte que fala o que é isso, vida cristã, e vamos ter a outra parte que vamos ter, que é a parte que vai falar do que é a vida social, e posteriormente vamos ter a simbiose ou então
a mistura dos dois, como lidar com os dois mundos, ok? E no fim vamos apresentar as nossas sugestões, tá? Glória a Deus, passamos. Bom, consegui ver, eu vou fazer aqui. Na verdade lidamos com um mundo que é um mundo que nós não temos quase tempo para nada, amém? Não temos tempo nem para comer, nem para se alimentar em condições nós temos. Daí que cada vez mais as empresas de fast food ou então as hamburguerias estão a ganhar mais notoriedade cada vez mais no nosso universo. Vivemos num mundo de muita correria, onde nós passamos mais tempo fora de casa do que propriamente dentro de casa. E acaba muitas das vezes nos colocar num ponto de interrogação relativamente à nossa própria fé, que é a fé cristã. Desta feita, nós, como seres humanos, isso tem nos criado grandes constrangimentos, que muitas das vezes começamos inclusive a duvidar da nossa própria fé. Nós, como seres humanos, começamos a duvidar da nossa própria fé. Mas, por intermédio da graça do Senhor, nós hoje vamos aqui tentar esmiuçar da melhor forma como viver enquanto cristão dentro de uma sociedade dominada predominantemente pelas coisas do mundo. Amém? Glória a Deus. Então, seguindo, como aí apresenta, nós viver uma vida cristã equilibrada é um dos desafios modernos mais difíceis para aqueles que nós, ou seja, que professam a mesma fé. E existem muitas divisões ou tensões entre conciliar ou priorizar a sua fé e viver a vida cotidiana, que muitas das vezes tu passas mais tempo fazendo as coisas do mundo ou então as coisas sociais do que propriamente fazer as coisas de Deus. E desta feita torna-se muito difícil lidar com esse mundo. A partir dali em que nós, aqui enquanto juventude, apresentamos os dois lados do mundo, vamos primeiramente começar a apresentar o que é isso, vida cristã. Ok? A vida cristã, conforme lá está, é uma vida ligada diretamente com Deus. Amém? Ligada diretamente com Deus. O cristianismo é um modo de vida diferente das religiões do mundo. O cristianismo não é uma religião, é um modo de vida, porque nós somos seguidores de Cristo. E Cristo, enquanto Senhor, Salvador, enquanto esteve aqui na terra, Ele não fundou nenhuma religião. Ele permaneceu intacto, obedecendo a lei mosaica. Pura e simplesmente veio corrigir aquilo que Moisés não conseguiu explicar daquilo que ele recebeu da parte de Deus. Porque é normal, você recebeu da parte de alguém e propriamente essa mesma pessoa que te deu, ele deve explicar aquilo que ele te deu. Daí que o cristianismo surgiu como um modo de vida. Então o cristianismo, enquanto modo de vida, nos dá o privilégio de termos promessas, herdar o reino dos céus, tá? Sermos salvos, as nossas almas não pararem no inferno, permanecermos em comunhão com Deus. Isso são um montão de promessas que a Bíblia nos concede. Porém, também no meio de tantas promessas, nos concede também umas certas responsabilidades. Amém? E dentro dessas responsabilidades, encontramos 3 responsabilidades capitais para viver uma vida cristã. Ok, dentro dessas responsabilidades, apresentamos aqui as 3 maiores responsabilidades para viver, ou seja, enquanto cristão, enquanto podes viver a vida cristã. Dentre essas 3 responsabilidades apresentamos, uma delas é relacionamento com Deus, que é a maior e a principal, a condição sine qua non é relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus é diretamente com Deus. Isso tem a ver com parte mais espiritual, que é leitura bíblica, que é um dos mandamentos. Deus não pediu para que os seres humanos lessem a Bíblia. Deus ordenou para que nós lêssemos a Bíblia. É uma ordem, amém? Então, um dos fundamentos é a leitura bíblica, ter uma vida de oração e, sobretudo, ter uma vida de santificação. Esta aqui é a primeira responsabilidade enquanto seres vivendo uma vida cristã.
E a segunda responsabilidade, obviamente, não sairia, que é a responsabilidade com a igreja. Querido irmão, enquanto cristão, tu tens uma responsabilidade com a igreja. Tu tens que prestar contas com Deus através da sua casa. Espiritualmente, a igreja é o corpo de Cristo na terra, amém? Espiritualmente falando. Então, tu tens que prestar contas com esta entidade. Como responsabilidade, tu tens que ser membro de uma igreja, tá? O livro da Carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo está a falar disso, que não vos desmembrais das vossas congregações, ok? Então, tens que ser membro de uma igreja. E sendo membro de uma igreja, obviamente que tu tens que ter comunhão com Deus. Claramente tens que ter comunhão com os irmãos, vivendo aquilo que os apóstolos ou então a igreja primitiva vivia. E no fim, ajudar nas tarefas da igreja. Ajudar nas tarefas da igreja tem a ver muitas das vezes com as tarefas que a igreja nos concede. Dentre essas tarefas, é o caso, por exemplo, aqui, nós chegamos aqui, encontramos cadeiras arrumadas, não é? Encontramos a igreja limpa, tem um irmão que está a filmar, tem um irmão que moderou, tem um irmão que organizou aqui o aparato todo. Então, tudo isso só foi possível graças à ajuda desses irmãos, amém? Então, como cristão, tu tens que ter essa responsabilidade que tua vida não é monótona, tua vida não é pura e simplesmente vir na igreja, orar, aleluia, amém, fazer a curva, vai embora. Tudo que se passa na igreja não te diz respeito. Está muito errado. Se tu vives essa vida, por favor, tens que ajudar nas tarefas da igreja. E dentre as tarefas tem várias, não vamos aqui prolongar muito dentre essas tarefas, ok? E relacionamento com o mundo, que é o último, tá? Relacionamento com o mundo tem a ver, vivemos numa sociedade. A Bíblia é clara, no livro de João, diz que nada do que foi feito se fez sem a existência de Deus, amém? Ou seja, não tem nada que existe nesse mundo que Deus não criou, não tem. Então, se os outros irmãos, na verdade, são pagãos, entre aspas, não conhecem Cristo, mas tu tens a oportunidade de conhecer a Cristo. E Jesus, em Mateus capítulo 5, deixa bem claro, ok? Explicando a lei de Moisés, que ele vos disse: vocês aprenderam com Moisés, amai o teu próximo e odiar os vossos inimigos, mas eu vos digo, amai o teu próximo e amai muito mais os teus inimigos, porque se tu não fizeres isso, estás a praticar a mesma coisa que os ímpios fazem, amém? Se você ir na rua, essas horas, quase tudo quanto é canto agora tem placas, vais encontrar jovens sentados, entre aspas, ímpios, não é? Mas que muitas das vezes a fumarem lhamba ou então a consumirem estupefacientes. Tu vais ver que se porventura aparecer alguém que faz o consumo das mesmas substâncias, mesmo eles não sendo cristãos, mesmo ele não sendo amigo dele, eles vão lhe dar, ok? Por isso é que você vai precisar fumar lhamba, não importa se o outro tem tuberculose ou não, o mesmo cigarro, a mesma lhamba, não sei como é que chama pronto, quando eles enrolam aquilo aí, não sei como é que chama, aquele papel que ele está a fumar, ok? Tu vais notar que a mesma substância que saiu da boca de um vai parar na boca do outro, normalmente sem nenhum problema, ok? Eles demonstram esse amor e nota-se quando tem uma confusão, um barulho, coisas assim parecidas com o outro, todo mundo se solidariza, vão lá lutar em detrimento do outro, amém? Então nós, a nossa condição, que é a quarta lei, se a memória não falha, do livro a segunda maior lei, que Deus estabeleceu, que é amar o teu próximo como amas a ti mesmo. Então, relacionamento comum, uma delas é mesmo amar o teu próximo, ok? E evangelizar, amém? Evangelizar é uma obra que Jesus nos ordenou, ok? Marcos 16, versos 15. A Bíblia é clara: pregai o evangelho a toda criatura. O verbo pregar lá no Marcos 16 está no modo imperativo, e vocês que estudam
conhece muito bem que o modo imperativo exprime ordem, diferente do subjuntivo que exprime exortação ou pedido. Amém? Jesus lá nos suplicou, Ele lá ordenou para que se pregue o Evangelho a toda criatura. E quem deveria pregar o Evangelho? Claro, você salvo, claro, você discípulo ou discípula de Jesus Cristo. Amém? Então é uma das obrigações nossas com o mundo, pregar a boa nova. E última, claro, fiz de forma resumida, sintetizada, que é o que? Relacionamento com o mundo, ser solidário, você ter solidariedade com o mundo. Tu não precisas que alguém te explique A, B, C ou D, onde é que ele vive, para que ele precisa, por que, etc. Ponto. Tu não precisas para ajudar alguém, amém? Você tem que ajudar as pessoas independentemente de quem eles são. Se eles são ímpios ou não, você ajuda. E o grande apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, dá um show de bola acerca da caridade. Amém? Glória a Deus. Passamos. Pronto, quanto à vida cristã já foi aqui explícita, e vamos passar agora na vida social. A vida social, como lá aparente, a vida social se refere à interação e relacionamento entre indivíduos em uma sociedade. Ela envolve participação em atividades sociais, como encontros, festas, reuniões, eventos culturais, entre outros. A vida social, como lá, é fundamental para o desenvolvimento humano, pois permite a construção de laços afetivos, a troca de experiências e o fortalecimento dos vínculos sociais. A vida social, conforme nós acabamos de ler, é uma vida que permite você interagir com o resto do mundo, amém? Interagir com a sociedade, mas, claro, sendo você cristão, obedecendo os limites estabelecidos por Deus. Não pode violar os limites estabelecidos por Deus, amém? Daí que aparece o famoso texto do apóstolo Paulo, que é a primeira carta dos Coríntios 6:12. Ele disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Aqui, como nós vimos, a vida social envolve a participação em atividades sociais, claramente, encontros, festas, reuniões, eventos culturais, entre outros. Ok, a vida social, de uma forma resumida, ela é basicamente isso aqui, ok? Ela é basicamente isso aqui. Envolve trabalho, envolve escola, envolve atividades físicas, envolve eventos culturais, envolve família e amigos, envolve dever com a pátria. Dever com a pátria, tu, enquanto cidadão, tu pertences a uma pátria, amém? Tu pertences a uma nação e tu tens que contribuir para o desenvolvimento daquela nação, de várias formas. Uma delas é que dever com a pátria, direito ao voto, o cristão tem que votar, amém? Romanos capítulo 13, versos 1. Toda autoridade vem de Deus. Amém? Então, tu tens que saber, tens que honrar com a pátria. Dever ao voto, quando é necessário escolher. Claramente que você não precisa ser político para fazer isso. Nós não precisamos ser políticos, mas temos deveres com a pátria. Deves cumprir. Vida social envolve trabalho. Amém? Se repararem nos 10 mandamentos, a palavra trabalho, ou então, de forma subjetiva, ele está atrás de muitos mandamentos, dentro dos 10 mandamentos. Por exemplo, a Bíblia fala assim: não furtarás, ou seja, não roubarás. Mas como é que eu não vou roubar se eu não tenho? Então Jesus está a dizer, ou seja, Deus está a dizer de forma de forma indefinida: se você trabalhar, vais conseguir aquilo. Não é necessário que você rouba, porque eu sou Deus, tá? Deslocamento vezes a força gera trabalho. Então, eu sou Deus, vou te conceder isso. Mas não precisa que você rouba. Amém? Até nos 10 mandamentos a palavra trabalho aparece. Então, trabalho é muito importante. Ok? Prova disso aqui. Inclusive, o próprio Jesus, enquanto ser aqui na terra, era marceneiro. O trabalho é tão importante que você nem imagina. Nós vivemos num mundo em que o trabalho por si só dignifica o homem, tá? E consequentemente permite o desenvolvimento sustentável das sociedades, amém?
Glória a Deus. Então, a vida social envolve escola, claro. Enquanto ser humano, vivendo numa sociedade, existem regras. Todas as sociedades têm regras. E uma delas é você ser formado. Então, a vida social envolve escola. Tu tens que ser formado. Tens que pertencer a uma escola. Tu não diga, eu sou cristão, só preciso de Deus na minha vida. A escola não é importante. É muito importante. Amém? Até porque Deus, por si só, Ele quando estabeleceu os 10 mandamentos, Ele escreveu. Não falou em voz, a Bíblia é clara. Ele próprio quem escreveu. E como é que você vai ler uma coisa que Deus escreveu se você não sabe ler? Claramente que não vais conseguir. Então tu precisas da escola, tu precisas estudar, tu precisas compreender, tu tens que dar importância dos estudos. As pessoas que estão aqui a falar para vocês, eles não estão a falar pura e simplesmente porque acordaram de um dia para o outro e começaram a falar. Então precisaram de ter um processo. Amém? Glória a Deus. Até o grande apóstolo Paulo foi formado na escola de Gamaliel. Amém? Então, escola é muito importante. Atividades físicas. Ok. Atividades físicas. Bom, o apóstolo Paulo fala de atividade física como atleta, né? Explica isso, mas eu vou sintetizar para que as crianças também possam perceber do que eu estou a falar. Se eu falar só para adultos, a mensagem não vai ser bem passada. Ok. Atividades físicas. Deus se preocupa com a tua saúde. Amém? Deus, enquanto Deus se preocupa com a tua saúde. Você pode perguntar, onde? Terceira carta de João. Infelizmente aí não tem Bíblia. Terceira carta de João, capítulo 1. Okay? Que é capítulo único. Terceira carta de João. Quem pode ler aqui? Faz favor. Exatamente. Faz sua leitura. Sim, terceira João. É capítulo 1. Lê apenas versos 1 até 2, faz favor. Diz assim a palavra do Senhor. O presbítero ao amado Galeio, a quem amo de verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Pode parar aí. Se reparares, a Bíblia é clara. Amado, aqui é o apóstolo João, o discípulo amado. Ele deixa bem claro que ele escrever a carta e ele faz as saudações, não é prefácio, faz a saudação ao amado Gaio. Ele diz que espero que esta carta te encontre de boa saúde. Amém? Então a saúde é muito importante na vida. E aliás, o apóstolo Paulo fez isso ao seu amado querido Timóteo, não é? Que agora os ímpios pegaram aquela frase que não entenderam porque que o apóstolo Paulo escreveu aquilo. Eles disseram que aqui Deus lhe deu liberdade para beberem cerveja. Não, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: Timóteo, não beba somente água, mas beba um pouquinho de vinho, ok? Para te curar das tuas constantes enfermidades, amém? Porque o Timóteo, entre aspas, era um meio doentinho, amém? Então ele disse: beba um pouquinho de vinho para que te cure das tuas constantes enfermidades. Não disse vai beber cerveja. E aliás, naquele tempo o vinho era suco de uva, não tinha álcool naquele tempo. E aqui os que gostam de beber procuraram arranjar uma desculpa para ir beber cerveja. Se você faz isso, estás a pecar contra Deus, amém? Naquele tempo Jesus transformou água em vinho. Entre aspas, é forma de escrever, mas o vinho lá é suco de uva. Tu se pegares na tua casa, compras uva, pisares, colocares água, aquele é vinho, ok? É suco de uva, pura e simplesmente isso. Para se tornar vinho, ou seja, álcool, requer que você tape ela durante um bom período. Por isso que tu vês os bebas dizem o vinho, quanto mais velho, melhor. Percebes? Quer dizer, quanto mais tempo durar no vinhedo, melhor para os ímpios, dizem assim. Amém? Ok, então tu tens que velar pela tua saúde, ok? Praticar atividades físicas, entre aspas. Vou repetir aqui mais o que eu falei aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Praticar atividades físicas não requer que você vá para o ginásio. Pelo amor de Deus, o ginásio de hoje é um lugar do mundo. Desculpa mesmo, se você não ir para o ginásio do bairro, te garanto já, aquele é lugar para os cristãos, amém? Porque primeiramente que as pessoas que vão lá, todo mundo é mundano. Ou pelo menos 99,9, com mais de 9 atrás,
é por cento da população que vai lá é mundana. Investe-se muito mal, você cristão não pode ir para aquele lugar. Amém? A Organização Mundial da Saúde estabeleceu que um ser humano por dia deve caminhar 5.000 passos, em média. Um ser humano por dia deve caminhar 5.000 passos. Primeiro, vai facilitar a corrida rápida do sangue, tá? O sangue não vai ficar coagulado, tá? Já que comemos mesmo à toa, tá? O sangue fica pesado, cheio de hambúrguer, cheio de sei lá o que, não consegue jejuar nem nada, mas comer é bom, só era comer à toa, então o sangue fica coagulado. Tá? A Organização Mundial da Saúde diz que a pessoa no mínimo tem que fazer 5.000 passos por dia, ou seja, uma pessoa adulta de 18 anos deve fazer no mínimo 5.000 passos por dia. E como ser humano, tu podes correr, tá? Atividade física não é necessariamente que você tens que ir no ginásio, tu podes correr, tá? Tu podes praticar atividade física dentro da tua casa, sem necessidade de tu sair, glória a Jesus Cristo. Então, passando aqui, no fim temos eventos culturais, amém? Muitas das vezes, enquanto a vida social, realiza-se alguns eventos culturais que envolvem a nossa participação. Imagina, por exemplo, na escola organiza uma atividade que é, por exemplo, Olimpíada de Matemática. Está a ver? É um evento recreativo, educativo e, sobretudo, também cultural. Tu podes participar naquele evento. Podes muito bem participar naquele evento. Amém? Tu podes participar naquele evento. Repito e vou repetir todas as vezes que for necessário. 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Glória a Deus. Eventos culturais do gênero, podes participar. Disseram aí, festa, homenagem a Kianda. Não vai. Kianda primeiro já é uma sereia, se vocês não sabem. Ok? Kianda, o nome, a Kianda é uma sereia. Você não pode ir, não vai. Esquece. Aquilo não tem nada a ver conosco. Aquilo tem a ver com os pagãos. Deixa que os pagãos se alimentam com as coisas dele. Nós não podemos lá participar. Amém? Glória a Deus. Passa. Ok. Glória a Deus. No fim, temos a questão da família e amigos. Enquanto vivemos na sociedade, tu não nasceste sozinho. Entende? Tu não nasceste sozinho. Tu não vieste, nunca és do céu. Tens família, então tu tens que prestar contas à família. Tem uma atividade da família, tu tens que ir visitar os teus familiares, tu tens que ver a tua mãe, tu tens que honrar o teu pai e a tua mãe. Muitos dos jovens que estão aqui, por causa do imediatismo, quem trouxe isso é a proliferação das redes sociais. Por causa do imediatismo, tem jovem aqui que não está falando com o pai dele, porque o pai dele não lhe deu o telefone que ele queria. Porque ele acha que a felicidade dele se centra em coisas materiais. Querido irmão, desculpa te dizer isso. Sabes o que é ter um pai? Sabe o que é ter um pai? Pare, analise, a partir de hoje mesmo. Vai na tua casa, controla o teu pai durante 6 meses. Provavelmente vai ver teu pai não comprou nem sequer uma calça. Provavelmente. Mas todos os meses ele te dá dinheiro para estudar, táxi, com pouco que ele ganha. Claramente ele não pode fazer o impossível. Na possibilidade dele, ele te dá táxi, te dá tudo. Você tem que honrar o teu pai. Tem jovens que estão aqui, o pai dele paga um colégio caro, mas sempre até 0, 0, 0, 0. A pessoa está dando aula, está mexendo no telefone. É triste isso. É triste, você está pecado diante de Deus. Não pensa que você está fazendo aquilo que só a sociedade que você está estragando. Não, até para Deus aquilo é pecado que você está fazendo. Porque o teu pai às vezes faz sacrifício para te dar o pouco que ele tem para você estudar, para você se formar, para você ser alguém, para você muitas das vezes, inclusive, não ser aquilo que ele é hoje. Às vezes está querendo te afastar daquilo que ele se tornou hoje. Se calhar teu pai passou muito tempo consumindo álcool, gastando aquilo que Deus lhe deu. Hoje vocês vivem talvez numa casa de aluguel, muito por culpa do teu pai. Mas o teu pai refletiu: eu hoje já tenho uma idade avançada, provavelmente já não vou conseguir cumprir com tudo. Então a toda a minha inteligência, toda a minha sabedoria, todo o meu capital, todo o meu dinheiro que eu estarei a receber daquilo que eu faço, vou investir nos meus filhos. Entendeu? E ele pega dinheiro, começa a investir e colocou num colégio digno ou numa escola digna. Ele participa nas reuniões, faz tudo o que é necessário fazer
de acordo com a sua renda. E a primeira coisa que ele recebe de ti, sabe só o que? Prova. Fulano, 0. Todos os dias ou todos os meses, recebe sempre notificações dos pais, do teu filho lá na escola, está a namorar, está a lutar, está a sei lá o quê. Enfim, tem uma série de coisas que você faz que deturpa aquilo que Deus quer para você. Querido irmão, não brinque com a tua vida. Não brinque com a tua juventude. Essa é a fase mais bonita que existe na vida do ser humano. A melhor fase é essa. Mas também é a fase que, se você entortar um pouco foste, estragaste tudo, futuramente vem as consequências. Amém? O que nós semeamos é o que nós colhemos. Pode passar muito tempo, vai escolher. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia bondade, ok? Colhe bonança. Amém? Ou abundância. Glória a Deus. Ok. Diante de tudo isso que nós aqui acabamos de explicar, vida cristã, vida social. Agora, como lidar com esses dois mundos, sabendo que a Bíblia é clara, Gálatas capítulo 5, ok? Versos 17. Irmão, lê, faz favor. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: pois a carne deseja o que é contrário do Espírito, e o Espírito o que é contrário da carne. Eles estão em conflitos e um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Palavra do Senhor. Obrigado. Aqui é o nosso querido, amado apóstolo Paulo. Por intermédio do Espírito Santo, ele escreveu a carta aos Gálatas. Amém? Acabamos de ler aqui, que diz o seguinte, que existe uma luta entre a tua carne, tá? Pecaminosa, por causa da queda de Adão, e o teu espírito. Normalmente o teu espírito sempre quer o teu bem, mas a tua carne nem sempre quer o teu bem. A tua carne pura e simplesmente só quer satisfação. Repito, a tua carne pura e simplesmente só quer satisfação. Ele luta a todo momento ser satisfeito. Amém? Ouvi uma vez um músico mundano disse: eu já fiz de tudo quase um pouco, mas em nenhum momento não ganhei nada nesse mundo de tudo que eu fiz. Já vesti roupa, já vesti carro, já andei com carros caros, já dormi em grandes hotéis, mas absolutamente não ganhei nada. É mundano, um músico mundano disse: entendi que essa vida aqui não tem nenhuma importância se não for Deus. É mundano de falar aqui. E apóstolo, desculpa, e rei Salomão deixou isso bem claro, né? Eclesiastes, ele escreveu, disse que ninguém se deleitou com os prazeres da vida mais do que eu, mas no tudo eu notei que tudo não passa de uma autêntica vaidade, ok? E ele acrescenta: tudo é vaidades por vaidade. Então, lidando com isso, a tua carne quer sempre que você faça algo para satisfazer, mas o teu espírito quer glorificar o nome do Senhor. Então a luta entre os dois, o apóstolo Paulo explicou aqui em Gálatas, que um sempre quer uma coisa em detrimento do outro. Prova disso, quando acontece, estás em casa, chegou a noite, queres dormir, o espírito te fala: vamos orar. A carne te fala: estás cansado, dorme. Você é muito burro para ele, dorme. A mais dia, vais orar mais. A mais dia não mata dia. Percebes? Ele está sempre em constante tempo a te dizer para satisfazer ele. Porque ele está cansado, o corpo está cansado. Então ele te diz: olha, vamos orar. Aliás, Jesus em Mateus 26, versos 41. Vê só, Mateus 26, versos 41. Mateus 26, versículo 41. Mateus 26, versos 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim a palavra do Senhor: vigiai e orem para que não caiais em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A palavra do Senhor. Glória a Deus. Vou repetir aqui, vou recitar o que o irmão acabou de falar. Aqui Jesus está a dizer, ok, aos seus discípulos: vigiai e orai para que não caias em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Querido irmão, a carne não se converte.
Está vendo a tua carne? Nunca vai se converter. Por isso é que no céu não entra. Bíblia é clara. A carne, o sangue, no céu não entra. Você vai lá com um corpo glorificado. Essa carne vai apodrecer aqui na terra. Amém? Então a carne em nenhum momento se converte. Mas como um vai dominar o outro? Obedecendo esses passos aqui. Primeiro, glória a Deus. Tens que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Para considerar a tua vida cristã e a vida social, tu tens que colocar Deus em primeiro lugar. E aqui eu deixei aqui uma linha aberta. Deus nunca foi opção para ninguém. Até para os ímpios, Deus não é opção. Deus é prioridade. Escrevi isso a vermelho. Ok? Saiba isso na tua vida, que Deus não é opção. Deus nunca foi opção para ninguém. Até para os ímpios, não é opção. Deus é prioridade. Por isso é que a Bíblia é clara. Em João capítulo 4, todo joelho se dobrará, diz dos céus, da terra e por baixo da terra. Desculpa, Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11. Ok? Todo joelho se dobrará, diz dos céus, da terra e por baixo da terra. Por baixo da terra da caída, até no inferno vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Até os ímpios que estão lá no inferno. Amém? Então você tem que saber que Deus é uma prioridade. Amém? Primeira coisa é reconhecer ou colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que você faz. Glória a Deus. O segundo passo é elaborar uma rotina diária onde Deus faça parte desse plano. Ok? Já expliquei aqui. Elaborar uma rotina diária onde Deus faça parte do teu plano, onde Deus faça parte da tua rotina. Como? Eu preguei aqui, a última vez que eu preguei aqui na juventude, falei sobre isso. No mundo, todas as empresas, quando termina um ano, elaboram um balanço. Como é que nós andamos? Andamos X, Y, e é bom, foi satisfatório, conseguimos cumprir tudo aquilo que nós desejávamos? Não conseguimos. Conseguimos. O que é que faltou? O que é que não faltou? E dali eles vão projetar o próximo ano, ou seja, o ano que estamos a entrar. É difícil, quase impossível. Os cristãos, nesse exato momento, vivem sem sequer colocar Deus nos planos dele. Na rotina diária dele, Deus não está. Está lá tudo. Vou acordar de manhã, vou no trabalho, quando sair do trabalho, vou naquele lugar que vai me dar dinheiro, depois vou voltar em casa, vou assistir jogo, até tem hora do jogo, ele até espera mesmo, cronometra, o jogo vai começar às 19 horas, 19 horas ele senta, se o jogo vai a prolongamento, quando vai a prolongamento parece que faz 3 horas, vai ficar ali 3 horas, ele assistindo o jogo, quer dizer, ele planificou, na rotina dele o jogo está lá, ele até tem calendário, principalmente, Satanás é muito inteligente. Okay? A Bíblia é clara, ele é astuto, ok? Ele aplica astúcia, exatamente. Então, o que ele faz? Ele percebeu que algumas pessoas começaram a desistir do futebol. Paixão pelo futebol começou a se perder. O que ele fez? Criou a proliferação dos jogos de azar e sorte. Entendeu? Todo quanto é campo agora tem. Pode ser na RDC, pode ser em Angola, pode ser até na Somália que as pessoas estão a sofrer. Tem lá no futebol. Tem lá pessoas a vender aquilo. Quer dizer, até os que não gostam do futebol, hoje gostam do futebol. Até os que não acompanham o desporto, hoje estão acompanhando o desporto. Por intermédio de quê? Por intermédio de uma coisa que ele sabe que em tão pouco tempo vou conseguir obter dinheiro. Então, as pessoas criam um plano que Deus não faz parte dele, que é errado. Tu tens que, nos teus planos, Deus tem que fazer parte. Tem que fazer parte da tua rotina diária. Há pessoas que acordam, eu estou falando isso por conhecimento de causa, amém? Eu já passei por isso e eu estou aqui a falar isso. Que a pessoa acorda, por pressa, levanta, vai, banha, sai, entra no táxi, depois descobre, não rezi. Aí dentro do táxi começa a procurar maneira de como rezar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. O cobrador também sana, ele toca. Estou a cobrar. Quer dizer, impede até de você orar, porque o cobrador está a pedir. Já estou a cobrar aqui. Quer dizer, aquilo tudo está a te impedir. Você vê que Satanás está comigo. Nem Satanás está contigo. Você tinha tempo para fazer e não fizeste. Por quê? Porque Deus não faz parte da tua rotina. Presta atenção, agora eu vou falar de algo da neurociência. O teu cérebro tem duas partes, ok? Dentro dela existe uma coisa que você não vê, que o ser humano não vê, até hoje ninguém conseguiu ver, chama-se memória, ok? Dentro da memória existe a memória ativa e a memória morta, passiva, que não se vê.
de forma resumida, tu tens a parte consciente, que é essa parte que todos nós estamos a ver. Isso é microfone, isso é um ador, isso é uma luz que está vindo de um projetor, etc. É a parte consciente. E tens a parte subconsciente. A parte subconsciente funciona de forma automática. Percebes? Quando um hábito, por exemplo, tu fazes isso, praticas ela várias vezes, ele sai do consciente, passa para o subconsciente. Exemplo, quando tu acordas, tu não pensas em chinelo, percebes? Tu logo acordas, só metes o chinelo, já está, quer dizer, aquilo já foi no automático, tu só metes o chinelo, já está aí no quarto de banho. Não é necessário que você pense em chinelo, mas tu pensas no martelo quando estás a precisar, percebeu? Tu precisas pensar no martelo, porque não é uma coisa que você vive todos os santos dias procurando um martelo para pregar alguma coisa, não precisa. Está a ver? Mas o chinelo, por exemplo, tu não precisas, tu logo que acordas, já não precisa pensar em chinelo, você sabe que não. Até mesmo com os olhos fechados, você logo desce da cama, você loando também, você, logo você desce, usa já o chinelo, está aí já. Percebes? Quer dizer, aquilo passou do automático. Amém? Então, quando você torna a oração de forma habitual, ele vai passar no automático. Percebes? A mãe de John Wesley, okay? Um dos maiores servos de Deus que já existiu nos últimos 300 anos. A mãe de John Wesley, segundo John Wesley, no livro dele, ele diz que a mãe dele, ele se converteu vendo a mãe, orava muito a mãe dele. E a mãe dele teve 13 filhos. Muito complicado, 13 filhos. E a mãe dele dizia assim: se eu não tiver tempo para orar para Deus, não vou conseguir controlar meus filhos. Que é totalmente antagônico no dia de hoje, né? Quer dizer, quanto mais filho tiver, sabe, aí é quando a igreja tem, quer dizer, criança que fez com que você faltasse na igreja. Eu estou falando isso porque eu vi a minha mãe. Eu via numa casa em que tinha muita gente, mas enquanto pequenos éramos só 3 pessoas, eu e meus 2 irmãos, menores, né? E eu era obrigado a carregar água, etc. Porque na altura nem tinha águas canalizadas, era fontenário. Mas a minha mãe obrigava-nos a ir na igreja sem água. Tipo, você só tem um bidão de manhã, acorda, mas se eu tenho esse bidão, ela me disse, usa mesmo aquele bidão, banho, vão na igreja. Quando vocês voltarem, depois vai buscar água. Raiva, dava raiva. E você sabe, vou ter quando eu voltar com todo o sol. Então, com raiva, a oferta que nos davam ia onde? No bolinho, para acabar a raiva. Amém? Então, a pessoa cresce, quer dizer, como não éramos convertidos, porque criança dificilmente é convertida. Um dia eu vou pregar sobre isso. Como não éramos convertidos, se tornou uma prática, só na minha igreja, é obrigatório ir na igreja, mas não sabemos porque estamos na igreja. Não, lá Deus vive lá, pronto, vamos ir. Dinheiro da oferta, é dinheiro que nos dão. Não tem quanto? 10 quanto? Vou gastar 5 vou pôr na oferta. Sempre assim. Depois de um tempo, aquilo depois passou no automático. Não começamos mais a sentir aquela dor aí de ir mais na igreja, ficar preocupado porque fui na igreja. Já não nos doeu mais. Porque se passou no automático, sabe? Não, domingo tem que ir na igreja. Tem na igreja porque não, tem que ir na igreja. Mesmo quando vai jogar bola, paro para ir na igreja. Já se tornou hábito. Amém? Então, quando você passa, quando você coloca Deus, quando você vive uma prática diversas vezes, ele passa num automático. Amém? Então, se você colocar na tua rotina diária Deus, ele vai se tornar um automático. Amém? Vai se tornar automático. Glória a Deus. Passamos. Terceiro passo: faça cada coisa no seu tempo da melhor forma possível. Okay. Glória a Deus. Faça cada coisa no seu tempo da melhor forma possível. Glória a Deus. Primeiro, Colossenses capítulo 3, verso 22. Colossenses 3, versos 22. Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Escravos, obedeçam em tudo o seu Senhor terreno, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Palavra do Senhor. Diz assim: escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade do coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Em outra linguagem está dita
diz o seguinte: servos, ok? Obedeçam os vossos senhores terrenos, os vossos senhores aqui na terra. Os vossos senhores aqui na terra, como se estivessem a obedecer a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora eu vou explicar aqui. Na vida social tu tens trabalho, na vida social tu tens escola, na vida social tu tens pessoas que você tens que respeitar por serem autoridade, o presidente, administrador, etc. Tens que obedecer a essas pessoas. Apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, está a deixar bem claro: enquanto tiveres a viver, tu tens que viver de modo a tratar essas pessoas como se estivesse a falar com Deus, não a venerá-los, não estou a dizer venerar eles, mas obedecer eles como se estivesses a tratar com Deus, ou seja, fazer de todas as suas atividades como se estivesse a fazer para Deus. Você se trabalha, se você não obedece ao teu chefe, você está a pecar. Repito, se você não obedece ao teu chefe, às ordens do teu chefe, estás a pecar. Atenção, vírgula, desde que as ordens dadas por ele violam a tua fé. Amém? Ele te fala: temos que roubar. Você, teu chefe, vai dizer: vamos roubar. Você sabe que roubar é pecado. Claramente você não vai obedecer isso. Mas enquanto teu chefe te dá um trabalho, é para fazer bem. Entendeu? Você, como trabalhador, tens que executar bem aquele trabalho. O que acontece? Se você olhar no mundo que estamos a viver hoje, nos Estados Unidos é totalmente diferente, mas o resto do mundo, quem domina nas empresas são os pagãos, não são cristãos. Que seria ao contrário, né? Cristão tem inteligência, tem sabedoria. Eles não têm, só têm inteligência, mais nada. Sabedoria, nieta. Mas eles dominam, são os diretores, são os chefes de quase tudo. Cristão, ele procura ser o mais baixo de todos os baixos, quer dizer, o cacifo mesmo, onde tudo começa, é onde o cristão está lá. Percebes? Por quê? Porque o cristão acha que ele tem que ser pobre. Está bem? Perdão, o reino do céu, eu tenho que ser pobre. Quando eu estou a dizer pobre, estou a falar não no sentido de, não estou a falar comparar rico e pobre, mas estou a dizer viver uma vida abundante. Amém? João 10:10, bem claro. Eu vim para que tenhas, parte B, eu vim para que tenhas vida em abundância. Então, enquanto cristão, você tem que ter uma vida abundante. Vou dar um exemplo. O irmão Mukonda, desculpa, irmão, mas tem que falar. O irmão Mukonda, onde ele trabalha, ele tem superiores, glória a Deus, mas tem pessoas que ele dá ordem, que ele estabelece: olha, você hoje vai trabalhar assim, 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 e ele lhes controla. Essa forma que um cristão deve viver. O cristão não pode se conformar com o mais baixo que existe na sociedade. Sabe o que acontece a maior parte dos cristãos? Ele procura aqueles trabalhos que só vai executar mesmo, porque não existe relatório nem nada. Só vai executar. Ele manda: cava buraco aqui. Ele vem, vai ver já daqui a pouco, vou te mostrar como se cava. Começa, lhe pagam, acabou. Quer dizer, o mais baixo, em nenhum momento, cristão quer ser responsável, diretor, sei lá o quê. Não é que ele não queira, mas é que é um pensamento que é enraizado desde os nossos avós, dos nossos antepassados. Isso foi passado e quando chegamos ao cristianismo piorou ainda mais. Percebes? Isso não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você viva uma vida abundante. Amém? A Bíblia, no livro de primeira carta de Samuel, 1 Samuel, ok? 1 Samuel, capítulo 17, versos 21. Bíblia é clara. O Davi, você tem que ter ambição, ok? Ambição é uma palavra ambígua, é? Ambígua significa uma palavra que tem dois sentidos. Podes ter ambição para o bem, também como ter ambição para o mal, mas vê pelo lado bom, ok? Davi, para lutar com Davi, ele chegou, perguntou: quem é aquele incircunciso aí que está a brigar com o nosso Deus? Estou já a pular. Não, é um que diz que já está aqui há 40 dias aqui, tá tudo. Ok, está tudo bem. A pessoa que vai lutar com ele, olha só o que ele diz: a pessoa que vai lutar com ele, vão lhe dar o quê? Vão lhe dar a Mical, que é a filha do rei, nunca vai pagar mais impostos, vai ver no palácio do rei e vão lhe tornar como um dos chefes da cidade aqui. Disse: está fixe, mete meu nome também, mete meu nome. As coisas que falaram, eu gosto, mete.
Percebeu? A ambição no bom sentido. Amém? Você também tem que almejar, glória a Deus, tens que almejar crescer nas coisas da sociedade. Tens que almejar ter cargos da sociedade. Claramente que não viola a tua fé. Tens que almejar isso. Amém? Glória a Deus. O quarto passo, criar uma base forte hoje para te tornares alguém melhor amanhã. Glória a Deus. Aqui, voltando aqui, quando eu falar de base forte, oração, jejum, comunhão com os irmãos, evangelização, santificação, são baterias. Amém? É tipo o telefone, você carrega, formatas, né? Quando vem novo. Hoje os telefones já não vem formatado, mas antigamente os telefones vinham, tens que formatar. Agora, chinês até hoje não formata, mas o telefone original já não precisa mais formatar. Então, antigamente você comprava telefone, tens que formatar durante 8 horas. Se tu formatares bem, a durabilidade da bateria vai prevalecer. Por exemplo, a maior parte das pessoas que tem boa bateria, o que é que eles carregam? Carregam de noite. Passa todo dia e só volta a carregar mais de noite. Se você formatar mal, o que acontece? Vai começar a andar com o carregador, tudo quanto é canto. Ui, mete só um pouco. Quer dizer, não tens. Por quê? Porque ele não formatou em condições. Percebes? Então, na vida cristã também é assim. Por isso é que a Bíblia, cheia do Espírito Santo, Deus está a dizer assim: não vos embriagueis do vinho, vírgula, mas enchei-vos do Espírito Santo. Amém? Então, quando você é vazio, é tipo um tambor. Quando é vazio, a pessoa empurra, todo mundo, até criança vai empurrar aquilo, vai cair. Mas se tiver cheio, mas não é uma criança empurrar aquilo, não vai. Percebes? Vai ter uma certa resistência. Então, tu precisas orar, tu precisas jejuar, tu precisas se santificar, procurar ter momentos devocionais com Deus, momentos a sós, de forma individual, sem que ninguém perceba. Não precisa você fazer publicidade. Hoje jejum é mando, hoje jejum mesmo, não vale a pena. Nem precisa fazer publicidade. As pessoas, não é necessário. A vida cristã é uma vida secreta com Deus. Amém? Jesus fez isso. Aliás, explicou isso quando ele veio explicar sobre o jejum. Isso não façam conforme os fariseus fazem. Quando jejuam, pintam a cara, metem-se de saco, vão orar na praça pública para que todo mundo os veja que estão a orar. Vocês, quando orarem, fecham a porta. Mateus capítulo 6. Fecham a porta, oram secretamente, né? O vosso Pai é oculto, os fariseus responderá. Amém? Então, a tua vida, oração de forma individual, precisas viver dessa forma, ok? Precisas ter uma vida devocional. Por quê? Porque isso vai te ajudar futuramente. Aliás, Jesus deixou isso bem claro nesse quarto ponto. Disse o quê? Ele disse assim, Jesus disse, santifique, vou aqui falar em linguagem terra para todo mundo perceber, santifique, ok? Viva uma vida santa, para que o dia mau, quando chegar, você saber, quer dizer, vai te acudir no dia mau, ok? Quando o dia mau chegar, aquilo vai te acudir. Então, haverá crise na tua vida, de forma cristã, haverá crise, haverá deserto na tua vida enquanto cristão. Então, se tu fores alguém que vive de jejum, jejuas, horas, tendo uma vida santificada, uma comunhão com Deus, com os irmãos, etc., ponto, de forma sólida, aquele deserto, percebes? Quando chegar, tu estarás pronto para responder àquele deserto. Isso chega na vida de todo mundo, entendeu? Chegou na vida de Davi, chegou na vida de Salomão, chegou no pior dele, chegou no Jó. Não vimos um grande deserto na vida dele. Aliás, até chegou nos próprios filhos de Israel, foram no deserto. Quando eles foram no deserto, o que aconteceu? Reclamaram, disseram: eu vou deixar eu morrer bem, mas vamos morrer com barriga cheia. Agora estamos aqui, boi de dioba, não papamos, e ainda por cima, um Moisés, que só ele que fala com Deus, nós nunca vimos esse Deus, queremos também começar com mais carne. É lá no deserto que houve a maior manifestação do Espírito Santo, cair a carne do céu e tudo mais. Deus nunca mais vai fazer aquilo, nunca. Aquele chuva de comida que houve um cantor aqui está cantando, nunca vai acontecer, percebes? Mas no tempo de Moisés aconteceu. Deus fez a famosa chuva de comida, caía tudo, leite, maná, imagina, ar-condicionado, de noite. Oh rapaz, Deus é grande, viu? Glória a Deus. Então, para continuar, para fecharmos aqui, de uma forma resumida,
Isso aqui não é uma conclusão, é uma sugestão. Nós não temos capacidade de te obrigar a fazer as coisas. O Espírito Santo, sim, por intermédio dele, as pessoas vão conhecendo cada vez mais a palavra do Senhor. Bom, a sugestão é: aprenda a ler a Bíblia todos os dias, ok? E eu escrevi lá, leia, ok? Leia, obrigação, é? Vocês estudam, modo imperativo, leia a Bíblia todos os dias. Ler a Bíblia todos os dias vai permitir que você conheça o Deus que você adora. Porque você não lhe vê, imagina, você não lhe vê. Mas lendo a Bíblia, tu vais encontrar que, entre aspas, todo tipo de situação que você está vivendo, na Bíblia já tem alguém que já passou. Todo tipo. Fome, aí já tem alguém que já passou. Está precisando de mulher, está demorando. Tem lá alguém também que foi muito tempo à espera de mulher. Está precisando de filho, está demorando. Tem lá alguém que passou de filho. Está precisando de trabalho, está demorando. Tem lá alguém. Porque tudo que você vai viver, na Bíblia já tem alguém que viveu aquilo. Então, lê a Bíblia todos os dias, vai te permitir com que você saibas enfrentar todos os tipos de obstáculos que surgem na tua vida. Amém? Glória a Deus. A segunda é: pratique a oração e jejum de forma individual e secreta. Já falei aqui, claramente tu tens que ter essa forma. E aqui vou tocar só num ponto. Oração é fácil? Não. Oração é difícil? Sim, é difícil. Por isso é que, porque é uma forma de você se comunicar com o teu Criador. O inimigo sabe disso, porque isso te fortalece, ok? Como um servo de Deus que eu respeito bastante. Ele diz: você orando, você obriga os anjos, você orando, você obriga os anjos a trabalhar, ok? Quando você está orando, você está obrigando os anjos a trabalhar. Você vai dizer: pai, expulsa demônio. Anjos, quem vai expulsar demônio? Você não tem poder. Você nem está lisonjeado aos demônios. Quem vai expulsar? Anjos vão lutar, vão entrar em ação. Então, jejum, claramente, existem certas coisas da tua vida. Preste atenção. Nós, quando nascemos, infelizmente, aprendemos na 5ª classe, sem reforma. Não sei qual reforma, se vai parecer na 8ª ou na 10ª. Se viram só é para passar reforma. Naquele tempo, eu aprendi na reforma. E o que acontecia? Na 5ª classe aprendemos características hereditárias. Você, quando nasceu, você tem teu pai, tens a tua mãe, tens os teus avós. Alguns traços teus vieram dos teus avós, dos teus pais. Percebeu? Então, alguns traços são bons, de forma física, notas, e alguns traços são maus. Existem maldições, se vocês não sabem, está lá no livro de Deuteronômio e Levítico. Deus disse que a maldição chega até a 4ª geração, não é isso? Então imagina a tua avó fez um pacto com o demônio, sei lá de onde, conforme algumas pessoas fizeram. Ele já morreu. Teu pai veio, também não orou toda a vida dele, veio você, 3ª geração, ainda está faltando mais teus filhos. Se você não começar a jejuar, ok? Mateus capítulo 17, versos 21, deixa bem claro, amém? Esta casta de demônio não sai com coisa alguma, senão com oração, amém? Então existem certas coisas, maldições da tua vida, que podem vir na tua vida, não quer dizer que você tem, mas que podem surgir por causa dos teus antepassados. Tu só vais conseguir rompê-los por intermédio de jejum, amém? Quando você começar a jejuar de forma individual, etc, pronto, vai fortalecer você. Glória a Deus. No 5º, dê importância às coisas importantes. A tua família é importante, saiba disso. Põe isso na tua cabeça. A tua família é importante, é muito importante. Tens que dar importância à tua família, tens que dar importância às coisas de Deus. Disseram, campanha de evangelização, todos os jovens são chamados. Você não vem, você para ti não é importante. Só que você não sabe aquilo que os outros recebem de forma espiritual. Se você soubesse, tu dirias vir. Nem que não dá só para pregar, só para segurar o microfone. Aliás, a coluna ou o microfone, conforme os outros fizeram. Não pregaram, mas pelo menos tiveram a graça, a amabilidade. Daí só mesmo só ficar de pé mesmo, tá vendo? Porque também mesmo no tempo dos apóstolos, nem todo mundo pregava. Glória a Deus, amém? Uns serviam à mesa, outros dividiam e outros pregavam. E no fim, trabalhe e estude com propósito. Glória a Deus. A Bíblia lá, Colossenses capítulo 3, verso 23, mais uma vez o apóstolo Paulo diz o quê? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Tudo quanto fizeres, tens que fazer como se estivesse a fazer para o Senhor. Amém? Eu trabalho, então trabalho para o Senhor, porque o Senhor é quem me deu. O homem não recebe coisa alguma, se não lhe for dada no céu. João 3, 27. Então, tudo que eu estou a fazer, eu estou a fazer para o Senhor. Eu tenho casa, porque Deus é quem me deu. Percebes? Eu tenho que cuidar dessa casa.
porque Deus é quem me concedeu. Eu tenho que estudar, porque Deus é quem permitiu, porque tem muita gente fora do ensino, e eu sou uma exceção no meio dessa regra, por intermédio da graça de Deus. Então tu tens que viver com propósito, tens que estudar com propósito, tens que trabalhar com propósito. Tu entraste numa empresa, te empregar em algum lugar, não é para você ir lá piorar as coisas, mas tu estás lá que é para dar solução das coisas, amém? Glória a Deus. E pronto, a fechar. E 2 Crônicas, amém? 2 Crônicas, capítulo 17, verso 5, diz o seguinte, de uma forma resumida: esforçai-vos que não desfaleçam, okay, as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Querido irmão, tudo que você faz aqui na igreja, Deus vai te pagar. Ele é o melhor pagador que existe. Não existe nenhum patrão que paga melhor do que nosso Deus, amém? Ele paga mesmo. Nós somos prova viva de que Deus paga, amém? Irmão Conde é prova viva de que Deus paga. Irmão Conde, Deus seja louvado. Fechamos aqui, agora vamos dar abertura para as perguntas, não é? Bem, acredito que ouvimos atentamente e temos algumas questões para fazer de uma forma ordenada. Tem alguma pergunta, levanta só a mão e eu chego até onde estás para poder exprimir a tua inquietação. Alguém tem uma dúvida? Ou quer fazer alguma pergunta? Cumprimento a igreja do Pai do Senhor. Amém. Tenho aqui 2 questões, vou ser breve e rápido, estamos a correr com o tempo. A minha primeira pergunta é: por que o irmão considera o ginásio errado para os cristãos, e sendo que todos que lá frequentam são mundanos, visto que faz parte de exercícios físicos? Essa é a minha primeira questão. A minha segunda questão é: sim, para um cristão viver uma vida honrada, de superioridade e abundância, o que se deve fazer? Porque o irmão aqui salientou dizendo que os cristãos estão sempre no final e não no princípio. Estão sendo liderados e não estão a liderar. Então a minha questão é: para que eu possa ser uma líder, para que eu possa liderar no meio dos mundanos, sendo cristão, obedecendo às normas bíblicas, o que eu devo fazer? Sabendo que eu oro, estou sempre na presença de Deus. Então, para que eu seja uma líder, quais são os princípios em que eu tenho que adotar para que eu possa avançar nesse nível? Agradecido. Eu vou começar pelo ginásio. A irmã falou sobre o ginásio. Bom, vivemos num mundo corrompido, tá? Prestem sua atenção. Breve. Vivemos num mundo corrompido e a corrupção fez com que até as coisas que são lícitas se tornaram ilícitas. Quando eu digo isso, não sei, desculpa-me lá. Vivemos num país, vou ser muito franco, vivemos num país que não é avivado, tá? Não é avivado. As pessoas não conhecem ainda Deus. Quando eu digo as pessoas, estou a dizer o topo mesmo do país, ok? Até o nível intermédio, não conhece Deus, conhece Deus. Presidente, ministros, governadores, administradores, não conhecem Deus, tá? Na sua quase totalidade, não conhecem Deus. Por quê? Porque o país não é avivado. Um dia vou falar o que é isso. Avivamento é uma palavra, pronto, encontra na Bíblia, capítulo 3, versos 2. Depois leem, um dia vou explicar melhor. Não quero perder aqui tempo. Então, as pessoas não conhecem Deus. Algumas atividades, ou seja, alguns campos recreativos na nossa sociedade aqui em Angola são predominantemente dominados pelo mundo secular. Os ginásios de hoje, primeiro, existe o pecado da cobiça, ok? Eu vou no ginásio, falar para alguém que já fez tudo isso que você está querendo pensar. Eu já malhei, já fui no ginásio, 2008, 2009, 2010, parei com isso.
Se você ir no mercado, lá no ginásio, vai encontrar uma das coisas que acontece lá é o quê? As moças estão mal vestidas. Percebes? Primeiro, o personal trainer também está mal vestido. Alguns exercícios que já estão praticados está completamente fora do normal. Imagina, eu vejo, não estou aqui a mentir, todos nós vimos, o personal trainer, a moça que lá veio, pronto, quando tu vens no ginásio, tem que te preparar, basta aqui, vão te dar um guia, ok? Que é o personal trainer, ele vai dizer, olha, você chegaste, pelo teu corpo tens pouca massa, vamos primeiramente fazer você ganhar massa. Para ganhar massa é necessário ferros pequenos, que não tem muito peso, senão vai ficar rija. Então vamos fazer ganhar massa, vais fazer corrida, vais fazer bíceps, vais fazer tríceps, vais fazer, sei lá, alongamentos, etc. Bom, ele vai te instruir, mas depois de um tempo começa a surgir coisas, ele te tocar no corpo, percebe? E todos os santos dias isso acontece, mulher casada, não casada, etc. Bom. E como se não bastasse, a própria roupa em si já não é adequada, porque nenhuma pessoa vai para lá, ou pelo menos a maior parte das moças que vão para lá, ou vão lá para seduzir, ou então inconscientemente não sabem que estão lá a seduzir, tá? Porque normalmente o Deus desse século cega os entendimentos. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, num local apropriado para Deus, praticar esporte podes. Não sei se existe um ginásio que eu posso te sugerir nesse país aqui, não sei. Se existe um ginásio cristão, glória a Deus, então vai lá, pode praticar, não é mal nenhum. Mas com esse mundo que nós vivemos, eu não estou a ver algum sítio onde tu podes ir, em que você vai encontrar um local permitido, ou seja, que permite um ambiente que permite pelo menos praticar estas atividades. Não estou a dizer que eles têm que ser convertidos, mas pelo menos também respeitar mesmo o próprio corpo. Está bem vestido, o personal trainer não te toca no corpo, não faz, irmão, te deitam, põem deitado, te pisam aqui. Epa, desculpa, o teu corpo não é dele, entende? Desculpa, para mim, olhando aquilo que é, automaticamente deturpa mesmo a realidade. Daí que eu digo que o ginásio não é um lugar apropriado para os cristãos. Claramente pode existir um ginásio cristão, vai para lá. E eu falo isso principalmente para as mulheres. Os homens têm várias formas, tem vários ginásios ali para os homens, não está me irmão? Vários, mas para as mulheres é muito difícil. Pronto, aí está a minha inquietação quanto a isso. 2, o hábito faz o costume, ok? E o hábito faz o costume. Por isso a Bíblia fala assim, a boca fala, o coração está cheio. Se você começar a ouvir tanto lixo lá no ginásio, és capaz de praticar os tais lixos que lá se ouve. Percebe? Você vai dizer, não posso deixar contaminar. Não sei se tens essa capacidade toda de filtrar os dois mundos. Não sei. Essa é a resposta que eu tenho para ti. E no outro fórum podemos explicar melhor. A segunda pergunta, sim, ok, obrigado. Sobre a liderança. Sim, nós, enquanto cristãos, temos essa capacidade de liderar tudo quanto é lado. Isso que eu disse, o mundo tem inteligência, mas não tem sabedoria. Você tem sabedoria e tens inteligência, mas tu não consegues fazer o uso. Quando eu digo isso, eu expliquei e aqui eu usei a lei da probabilidade, ok? Deixa uma disciplina chamada estatística, fala sobre a lei da probabilidade. A lei da probabilidade, um facto, um fenômeno, quando ocorre, em mais de 70% das vezes, atribui-se àquele fenômeno como se fosse, já é assim, ok? Por exemplo, se nós chegamos aqui em Angola e dizemos, olha, só 30% dos angolanos entendem, ou então 25% dos angolanos entendem de matemática. Resumidamente, os angolanos não entendem de matemática, 75% não entendem. Então vai ter que a maior parte não entende. Resumindo, não entende mesmo. Entendeste? Na RDC quase todo mundo entende, é sofrimento, tem que contar mesmo, é de 10 mil francos na Liango. Quer dizer, ele tem que contar bem e ele aprende a matemática de forma melhor, percebe? Já precisa começar a sofrer muito tempo. Deus seja louvado. Então, para liderar, é possível você liderar. Os cristãos esquecem de uma coisa que é muito importante: conhecimento. Percebeu? Vou falar de uma seita, que as pessoas chamam de cristianismo, mas não é cristianismo. Testemunhas de Jeová não são cristãos, são mesmo testemunhas do diabo, ok? Também de Jeová porque não são, porque não pode ir para o pai sem passar para o filho, senão vamos violar aquela frase que está lá, tá vendo? Ninguém vai ao pai senão por mim, tá vendo? Aquilo vamos cortar. Então João 14,16 sai, desculpa, 14,6 sai. Ninguém pode chegar a Deus se não passar por Jesus. Jesus é a ponte. Então eles violam Jesus, vão diretamente a Deus. Aliás, nem gostam de tal Jesus. Pode ler os livros dele, vai ver.
livro eles falam, Jesus é um anjo para eles, é só mais uma pessoa que está ali, pronto, só ajudou, pronto. Mas o ponto número 1 é sempre Jeová. Os testemunhos de Jeová, eles aplicam essas leis, percebem? Dentro da escola, são inteligentes, buscam conhecimento, têm disciplina, percebes? Quando é prova, você não vai ver testemunhos de Jeová, raramente, os verdadeiros testemunhos de Jeová não cabulam, mas agora vai ver quem cabula. É irmã da igreja, é corista, é que numa igreja qualquer, grande cabuladora. E que tipo de cristianismo você? Não tem entender, vai procurar pessoa para te explicar, é normal, você entender. Mas você vai ver, é cristão, cabulador. É impossível você atingir o que você quer atingir. Existe a lei da semeadura, irmão. Tudo que você semeia, você vai colher. Nós estamos aqui, somos fruto daquilo que nós fizemos no passado. O dinheiro que você tem, ou o dinheiro que você não tem, é fruto do que você fizeste no passado, entendeu? Então, tudo que você faz é fruto do teu passado. Há pessoas que não brincaram com os estudos dele, foram mesmo sérios, rigorosos com os seus estudos. E hoje estamos a ver onde eles estão. Então, é possível você liderar, claramente que é possível você liderar. Em nenhum momento, mas os cristãos não aplicam isso. Quem aplica isso? Se você vê os judeus, todos os nomes mais ricos do mundo são todos da origem judaica. Sabem disso, né? Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, todos são da origem judaica, ok? Eles aplicam o que eles aprendem lá na Bíblia, okay? Eles aprenderam lá, eles sabem que existe a lei da semeadura, eles sabem que Deus é possível, eles sabem que eu, se fizer isso, vou ter isso, então eles vão praticando dessa forma e eles conseguem. Então, tens que buscar conhecimento e tens que buscar sabedoria, percebe? A sabedoria é uma coisa que você busca na Bíblia, tá? Só existe um sítio onde você consegue ter sabedoria. Para falar sabedoria do alto, não é sabedoria humana que você aprende africanismo, porque a Sheikh Anteka Diop, todos os feiticeiros aí da África, que as pessoas estão ali a adorar. Claramente, eu vejo a doutrina panafricanista, até ela vem dar raiva, dá vontade de bater, mas vai fazer. Tem uma ideologia dele, você tem que desrespeitar. Então, você tem que saber, é possível, desde que você saiba aplicar o conhecimento e a sabedoria que Deus te concedeu. Você não é possível chegar, desde que você faça a coisa. Você tem que fazer algo além daquilo que os outros mundo faz, que todo mundo faz. O irmão, para liderar onde ele está liderado, não foi de um dia para o outro, ok? Ele soube praticar da melhor forma possível. Foi de exemplo na faculdade onde ele estudava, exemplo, e se repercutiu até no trabalho onde ele está. Glória a Deus. Basicamente isso que eu tenho para te explicar. Olha aí, o microfone. A minha questão é, o irmão Manhãs disse para nós podemos obedecer o nosso chefe. Aqui no nosso país é assim. Por exemplo, eu sou trabalhador. Estou num serviço assim. Organizaram uma festa, como o irmão disse que não podemos ir nas festas. Escolheram. Tem que participar naquelas festas. Se você não vai trabalhar mais. Agora, como que eu faço? Por exemplo, organizaram uma festa na Tiango, ok? Me escolheram. Aquela é que ele deve ir. Então, como sendo cristão, o que é que eu faço? Devo ir ou não? Amém. Essa é a pergunta. Aplaude, meu irmão. Há a diferença entre inteligência e sabedoria, viu, né? Essa é sabedoria. Mamã Francisca Langa, nossa mamã que sempre nos acompanha, isso é muito bom. Mamã, sim, tem razão. E eu vou aqui explicar isso da melhor forma. É possível, sim, se disseram que vais perder o emprego, tu tens que ir. Tu podes ir na festa? Podes. Mas vais permanecer obedecendo a tua posição enquanto cristão. Estava a falar com alguém que já fez isso também. Fui obrigado a ir na festa. Fui, fiquei, entrei na festa, sentei, meteram comida, comi. Eu não bebo gasosa, bebi bué de água. Bebi água, dancei. Claramente que eu não vou dançar, porque aquilo não tem nada a ver comigo. Meteram a música dentro do mundo, dançaram como tinham que dançar, me instigaram, não tem problema. Saí de lá, glória a Deus, fui para casa e a vida continua.
Porque sendo cristão, vamos nos instigar, porque o cristianismo mesmo, primeiro é que dá raiva. O teu colega já do serviço já chega, ué, aquela dama está te morrer à toa, vai lá, percebes? E você é cristão, você vai começar a ver, meu Deus do céu. A pergunta mesmo é essa, ui, está te morrer à toa, está lá fora, só quero mesmo te ver. Agora, como você vai lidar com isso? Você tem que saber estabelecer regras, metas, limites. Então, você pode ir, mamãe, pode ir na festa, vai lá, come mesmo, bebe água, bebe as coisas que estão lá. Não toca na cerveja, não dança as músicas do mundo, permanece a tua posição cristã. Glória a Deus. Essa é praticamente a resposta. Amém. Também tem uma questão. Existem pessoas que têm muitas responsabilidades. Pessoas que trabalham e também estudam. Acabam por ter muita coisa por fazer e infelizmente acabam por não ter tempo. Não vêm nas atividades muitas das vezes da igreja e tudo mais. E normalmente, pronto, eles ficam na mente com um pensamento de que Deus vai entender. Eu trabalho, tenho muita responsabilidade, então Deus vai entender. E a minha questão é, será que Deus realmente entende? Ok, glória a Deus. Vou explicar isso de duas formas. Primeiro, estuda, trabalha. E não tens tempo para Deus. Até os domingos, até os sábados. Essa é a primeira pergunta, tens que responder. Até os domingos, até os sábados também? Sim. Ok, então quer dizer, tu precisas daquele emprego para estudar, não é isso? Bom, irmão, é assim, vou ser sincero contigo. Pela pouca experiência que eu já passei, eu já perdi empregos e na altura podiam me pagar 5 vezes mais, detrimento da época, naquela época. Eu neguei, não, 5 vezes não, 3, 4 vezes mais. Naquela época eu neguei aqueles empregos porque violava o domingo. Entendeu? Aliás, eu particularmente vivi 6 anos, se você dizer, dentro desses 6 anos, quando eu estava a estudar, a fazer a formação superior, em que eu tive que abrir mão do serviço, do trabalho, percebeu? Fui viver na casa de alguém que se responsabilizou que eu vivesse lá, estudasse da melhor forma, só para futuramente eu voltar a trabalhar, mas que não violasse pelo menos as normas de Deus. Eu sei que a tua opção, ou então a opção da pergunta é diferente, claramente diferente da minha, nem todos nós temos essa. Eu arranjei essa opção para mim mesmo. Eu disse que não, eu tenho que parar de estudar, desculpa, eu tenho que parar de trabalhar para estudar, mas vou precisar que eu esteja num sítio, no mínimo eu não pago nada, pelo menos, não pago nada. Quando eu digo não pago nada, tipo, não pago propinas e não pago alojamento. Faz ciclos, ela quer, Deus vai ajudar. E Deus mesmo estava mesmo a ajudar, percebeu? Até que eu sou, semana me falas que no 4º ano me tornei formador de um centro e também passei a ser monitor. Já pagavam na altura alguma coisa de noite, tá vendo? Subsídio da turma. Aí sim comecei a ter alguma coisa aqui para me autossustentar. E algumas explicações que eu dava, mas não era um trabalho praticamente. Era, entre aspas, biscados. Agora, como considerar? Será que Deus vai entender? Atenção, tu fizeste essa escolha, provavelmente nem perguntaste a Deus. Essa é uma das coisas. As pessoas fazem escolhas sem perguntar primeiramente a Deus. Desde a criação do mundo, Deus queria que todos nós vivêssemos somente obedecendo a Ele. Aliás, até mesmo quando criou o mundo, Adão não pediu Eva, mas Deus, pela sua bendita, infinita misericórdia, bondade, etc., concedeu a Eva. Mas quando pecou, percebeu? Lhe perguntaram: Adão, estás aonde? E por que comeste? O que ele disse? A mulher que me deste é que me fez comer. Deus disse: tá bom, deixa ver. E dei mulher, disseste que me fez comer. Tá bom, a partir de hoje eu vou fazer boa de mulher que não se vira aí, para não escolher do jeito dele. Percebeu? Aí começou a confusão do mundo. Agora escolhe então essa pessoa. Ok. Então deixa eu perguntar se realmente essa opção de você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, se for da parte de Deus. Muitas das vezes não é da parte de Deus. Satanás também dá emprego, sabias, né? Não é necessário que você pegue feitiço. Por exemplo, estás a orar muito, estás a jejuar muito, estás a combater muito o mundo das trevas. Satanás vê. Cristão é muito atento, quem não é cristão é muito atento, por exemplo, no adultério, fornicação, bebida, não sei o quê. Percebes?
somos muito atentos a isso. Dificilmente somos atentos ao dinheiro. Então vou lhe encher de dinheiro. Ele vai se perder. Aliás, a maior parte dos pastores se corromperam, não foram pegar feitiço. Se eles encheram de dinheiro, acabou. Começaram a viajar à toa. Amanhã, Estados Unidos. Tem uma conferência na Estados Unidos. Quem que mandou ele? Ninguém lhe mandou. Ele para os Estados Unidos, volta à França. Vamos da França. Faz muita conexão. Se ele perder, quando ele dá conta, já está perdido. Estamos a falar de o discípulo amado do Alain Moloto se tornou assim, se corrompeu por causa dessas coisas. Amém? A glória, né? Então, tens que saber, tens que perguntar a Deus se realmente é a vontade dele. E Deus vai te responder. Se for a vontade dele, durante um período, vai viver daquela forma. Se não for a vontade dele lá, meu irmão, você não pode violar a tua fé por causa de uma coisa que você sabe. São duas coisas, é muita carga. E praticamente você não tem tempo para nada. Você até domingo, quer dizer, um emprego até domingo você está lá. É complicado, irmão, muito complicado, muito complicado. Então, deixa eu perguntar a Deus se realmente essa é a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. É basicamente isso. Não sei se tem, irmão. Mas pelo que onde são mais a história. Eu acho um pouco mais para sugestões. Uma vez que para os cristãos ler a Bíblia e orar e jejuar tem sido uma luta difícil. E para os que têm, então, sempre vem na presença de Deus. Agora, para os que não têm esse costume, como podemos ler a Bíblia, orar e jejuar? Obrigado. Bom, a Bíblia deixa recomendações, ok? Deixa algumas recomendações. Salmos primeiro, não é? Ele disse, você ler a Bíblia, vou traduzir, Salmos capítulo 1, versos 1. Está dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, porém, tem a seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O varão que faz isso será como uma árvore plantada junto à beira-mar, cujas folhas não caem, dá seu fruto na estação própria, e tudo quanto ele fizer prosperará. Essa é uma promessa. Se você ler a Bíblia todos os dias e viver a santificação, vai prosperar. As pessoas aplicam isso? Não, zero. Percebes? Essa é uma grande promessa. Dificilmente as pessoas aplicam isso. E a Bíblia é clara. Lê, medita todos os dias. Quem faz isso? Quem vive a santificação e lê, vive o que a Bíblia pratica aquilo que a Bíblia diz, ele será próspero. Percebes? Então, as pessoas não aplicam isso porque não gostam de aplicar, porque também não têm conhecimento para achar. Então, para uma pessoa que não tem essa prática, eu aconselho a começar em coisas pequenas. Percebes? Jejum, antigamente jejuava-se pelo costume, não é? Contavam dia e noite, quer dizer, das 6 um dia até 18 horas. Morre o dia, começa a noite das 18 até 6 do outro dia, quer dizer, dia e noite. Para nós aqui é só 24 horas. Antigamente eles dividiam 12. Vocês diziam, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. São mesmo 40 dias. Percebes? Não é só 40 dias, mas são 24 vezes 40. Ou seja, 24 horas vezes 40. Para nós, viver a vida de jejum e oração, tu tens que... Vou facilitar aqui. Primeiro, tu tens que ter uma Bíblia. O cristão é de todas as religiões, provavelmente o que menos cumpre com as ordens da religião dele é o cristianismo. Se você no Alcorão, até criança pequena, sabe ler o Alcorão. Se você nas seitas religiosas, você no testemunho de Jeová, até pequeno, ele sabe, para eles, porque aquilo é satanismo, mas ele sabe que Jeová é Deus, Jesus é um anjo, tá? Nós não podemos lhe adorar, não sei o que. No testemunho de Jeová até pequeno sabe disso. Não pode doar sangue, pode beber mais cerveja, não tem problema. Bem pequeno. O cristianismo nem a base doutrinária dele sabe. Eles não sabem por quê. Porque primeiro é preguiçoso. 2, vem na igreja quando quer. Porque o cristianismo dá uma autêntica liberdade. O pai vai na igreja, deixa os filhos em casa. 10 anos depois, acha que aqueles filhos vão aprender alguma coisa? Não, claramente, porque quando ele deixou em casa, eles estão aprendendo o quê? Com Satanás. Porque se você liga a televisão, desculpa, a nossa televisão mesmo, TPA, TV5, de manhã,
Até 18 horas começa a falar Angola e é o que você faz. Não tem nada de bom. Tá me dizendo? Não tem, vai assistir aqui. Na beca, na blaca, na plexique, na que, zimbando, tudo é música, moças a dançar, só mesmo isso, mais nada. Até quando começar a falar Angola, aí começou boa coisa, vai assistir Fala Angola, acabou. Quando tem mais telejornal, depois do telejornal, já não tem mais nada, porque voltou a mesma bizarrice que começou com ele, o programa. Voltou as mesmas coisas, novela, filme, novela, até você passa a noite, tudo 24 horas vendo novela. Resumindo, então tu precisas ter um hábito. E para ter o hábito, tu tens que se aliar com pessoas que professam a fé mais do que você. Tu tens que andar com pessoas que temem a Deus mais do que você. E procurar no mundo é difícil, é onde? Na igreja. Tens que começar a frequentar a igreja. Tens que começar a participar em grupos. Juventude, estás lá. Se associa em grupo. Aceita Jesus como Senhor e Salvador. Seja batizado. E participe em grupos. Olha, doravante quero ser protocolo. Vai te ocupar. E aquela ocupação, você vendo, irmão Adolfo, ele vive assim, também quero ser jovem como ele. Irmão Muconda, ele vive assim, na irmã que é do jeito que aquele irmão prega, eu também quero pregar um dia como ele. Você se associando, e você vai assustar. Apóstolo, desculpa, o Lucas, ok? Não era discípulo, não andou com Jesus. Era amigo de Paulo, mas era uma pessoa normal, como uma pessoa normal. Se converteu, vendo a maneira conforme Paulo, Apolo, Barnabé viviam. Ele se converteu aí. Então, quer dizer, você pode se converter. Você pode viver o cristianismo da melhor forma possível, associando-se com as melhores pessoas, com os melhores irmãos, pessoas que temem a Deus mais do que você, que já estão no cristianismo mais do que você, participar em grupos, etc. Ponto. Ou seja, discípulo gera discípulo. Você tem que se associar. Basicamente isso. Graças a Deus. Acredito que o irmão Maestro tocou nesse ponto, né? O grande confronto aqui é a vida cristã e a vida social. Qual é o conselho que darias para aquele que não se enquadra ou não consegue, não tem o discernimento de escolher entre a vida cristã e a vida social? Bom, se você falar, não tem a pessoa que não se enquadra nem na vida, não tem discernimento. Bom, se não tens a vida cristã, primeiramente já não és cristão, tá? Não existe o bom cristão e o falso cristão. Só existe cristão e pagão só. Você pode estar na igreja, cantas, pregas, mas se você não obedece à doutrina, não és cristão, ainda não és convertido, não és convertido. Só existe o cristão, okay, e o pagão só. Tá? Ou seja, o justo e o ímpio. Só existe isso. Não existe uma terceira pessoa, quer dizer, alguém que está no intermédio, no meio, não existe. Tá? Ok, muito obrigado. Bom, tem que saber estabelecer metas, limites. Ok? Primeira coisa é estabelecer limites. E os limites é com base no conhecimento. Por isso é que o conhecimento é importante. Imagine só, tu és estudante, ok? Tu és trabalhador, tu és estudante. Tu lidas com uma série de coisas à sua volta. Por exemplo, no trabalho, tu tens, a maior parte dos teus colegas são pagãos. Quando você tem a palavra de Deus, você conhece a palavra de Deus, você sabe que eu aqui, por exemplo, eles dizem, olha, estamos aqui a trabalhar, pô, Saúl, tem um business aí, o pastor precisa, o chefe precisa de alguma coisa para nós fazermos. Ok, vocês estão a fazer a tal coisa. Terminou, aquilo resultou em dinheiro, está tudo bem. Pega o dinheiro e diz, não, esse dinheiro aqui, o chefe não sabe, vamos tirar nosso dinheiro, vamos entregar para dele. Ele não sabe do incidente que teve. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que não pode fazer aquilo. Percebes? É roubo. Você, por exemplo, se converteste, és cristão, se tornaste polícia. Polícia é uma autoridade, não é isso? Você não pode praticar extorsão, tá? Extorsão, que é extorquir os outros. Manda para carro, olha no para-brisa, está tudo no barabão. Você olha no para-brisa, pega os documentos, me segue. Ele te segue conta, não sei o que, me segue. Vai chegar no canto, teu carro, vou ter que montar com o carro. Por quê? O pisca de lá não está sendo correto. E artigo 33 diz que quando o pisca está a falhar, tem que levar multa. Não, por favor, pega as 1.000 e quantas. Você está praticando extorsão. Você como cristão não pode fazer isso. Quer dizer, você está na vida social como polícia, glória a Jesus Cristo, mas tu sabes que o meu limite é aqui. Aqui eu não paro, aqui eu não passo, aqui eu não faço. Centurião lá, ok? No evangelho, desculpa, nos evangelhos, o centurião sabia disso. Ele sabia das coisas de Deus. Por isso que ele diz, Jesus, nem precisa que você vá na minha casa.
A minha casa mora suja. Mas eu sei que eu quando mando, as coisas se cumprem. Se vocês façam uma palavra, aquele que está lá em casa vai se converter. Desculpa, vai ficar curado. Percebe? Ele sabia estabelecer esses limites. Ele sabia que não. Existem coisas de Deus. Aqui eu não posso tocar, porque aqui já é Deus que está agindo. Aqui é coisas do mundo, eu posso fazer. Aqui eu mando. Mas se encontrar com alguém que é chefe do chefe, então eu devo obedecer o que ele vai falar. Se você falar só uma palavra, o monstro vai ficar curado. E aconteceu com a fé dele. Eles não viam alguém com tamanha fé como esse cara aqui. Percebe? Então, você tem que saber, obedecendo regras. Se você tem que ter conhecimento dessas regras, você tem que saber que aqui Deus disse que não posso roubar. Então, mesmo que eu estiver a trabalhar e aparecer uma oportunidade para roubar, eu não vou roubar. Mesmo que eu estiver a trabalhar, aparecer uma oportunidade para se prostituir, eu não vou me prostituir. Mesmo que eu estiver a trabalhar, aparecer uma oportunidade para eu puxar tapete, tipo, queixar alguém por uma coisa que não fez de forma indevida, eu não vou fazer isso. Para eu subir na vida, não preciso dessas coisas. Eu vou subir de forma honesta e justa, porque eu tenho um Deus que está acima de todas as coisas. Glória a Deus. Shalom, irmãos. Shalom. Também tenho uma pergunta para fazer ao irmão. No parâmetro que era atividade física. Então, quando eu estou a falar de atividade física, é um sinônimo de desporto. Eu gostaria de saber, será que um cristão pode assistir jogos de futebol ou participar mesmo destes jogos? Porque hoje estamos a ver muitos na televisão dizendo que é errado, que na qual trazem uma teoria dizendo que a bola é um Deus, então não é lícito para um cristão estiver a participar das atividades de gênero. E queria saber também, qual o conselho que o irmão tem a dar para os cristãos que são viciados em artes marciais? Porque acabaste de dizer que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ok, obrigado. Vamos começar primeiro pelo futebol. Bom, futebol, ok? Futebol, a criação do futebol, estou falando de coisas espirituais. A criação do futebol, ok, tem uma origem 100%, não é 50%, não é 30%, 100% satânica, entendeu? Olha, querido irmão, existem desportos que têm expressão no mundo, mas nenhuma delas tem uma expressão maior do que o futebol. Não sei se me faço perceber. Futebol que já morrem, percebes? Então, tudo aquilo, voltando, Êxodo capítulo 20, né? Versos, os 10 mandamentos. Bíblia é clara: honrarás teu Deus acima de todas as coisas. A pessoa vem na igreja, peca. Vamos só falar aqui como cristão. Nós pecamos. Eu estou falando de alguém porque eu fui fanático do futebol. Fanático, meu irmão, entrei no estádio, acho que com 9 ou 10 anos. Fanático do futebol. Mas, vou dar aquele exemplo do nosso cristianismo. Você peca. Sentes dor, remorso? Sim. Mas, estava quando o teu clube de coração perde uma final. Costuma haver aquela dor. Hoje, já és convertido. Mas quando estavas no mundo, sim, estava como você não dormias. Percebes? Não dormias porque o teu clube do coração perdeu. Agora pare e pensa, quer dizer, você tirou o lugar de Deus, colocaste um clube, quer dizer, que tem tanta expressão na tua vida que ultrapassou Deus, porque quando você peca, você não sente aquele remorso. Pessoas choram, pessoas se matam por causa do futebol. O futebol está acima até do basquete, de todas as outras modalidades. As pessoas morrem por causa do futebol. Tu achas que uma coisa que mata a pessoa, tira a vida de pessoas, Deus vai provar aquilo? Claramente que não. Há coisas que não é necessário espiritualidade. A partir da carne tu consegues notar que essa prática não tem nada a ver com Deus. Falaste de praticá-lo enquanto de praticá-lo, atividade, né? Uma atividade. Bom, eu vou falar isso comigo, é? Vou falar isso, eu particularmente. Eu sou contra. Sou mesmo contra. Sou contra. Mas respeito, digo isso, respeito quem o pratica. Percebes? Pode existir um futebol entre irmãos, claramente, tá? Entre irmãos, que eles acham que podem jogar.
Eu, particularmente, repito mais uma vez, eu sou contra. Percebes? Sou mesmo contra. Sou contra. Mas respeito o que eu pratico. Se pratica, glória a Deus. Podes continuar a praticar, mas eu sou contra. Contra isso. Eu tenho as minhas defesas porque eu sou contra. Tá? Mas essa é a minha fé e eu respeito isso. Tá? Eu não concordo isso que você disseste sobre como o futebol. Tem várias outras. O futebol e outras todas as modalidades dá em uma única modalidade, atleta, ok? Atletismo. Todos eles são atletas. Então, o futebol por si só, a prática é atletismo, entre aspas. Apesar de ser atletismo de uma outra forma, que vocês têm uma coisa que vocês disputam, que é a bola, diferente do atleta que só corre, tá? Aquilo que o apóstolo Paulo falou, tá? Nas epístolas do apóstolo Paulo. Então, não quero aqui tocar sobre isso, mas eu acho que, para mim, essa é a minha forma de pensar, futebol não é adequado para os cristãos, não é. Como modalidade para assistir, não é adequado, tá? Como modalidade para praticar na sociedade, na minha opinião, não é adequado, mas respeito o que eu pratico. Mas para mim, na minha opinião, nem sequer modalidade para praticar. Tem outras coisas para fazer, mas essa que eu não concordo. Agora, a outra, a outra que é que artes marciais. Bom, aqui não vou pegar um pouquinho pesado. Você sabia os nomes que são dados nas artes marciais? Existe a famosa... O mundo sofreu a Criolândia, ok? Que é a mistura de nomes, tá? De línguas, gerou outras línguas. O japonês é uma Criolândia, percebem? Eram outras línguas antigas. E aí foi gerando até chegar ao japonês. Assim como aconteceu com o português. Latim falado pelos povos, marceneiros, quer dizer, pessoas ferreiros, pessoas vulgares, de tanto falarem, e aí foi até surgiu o português. Dentro dela surgiu o francês, surgiu o espanhol, etc. Então, os nomes que você anda bem, Ataio Toshi, Aikido, percebes? Kataguruma, etc. São invocações de demônios, se vocês não sabem. E inclusive alguns símbolos que são praticados, eles têm um squad, né? No ringue, eles põem squad aí, aquela invocação satânica. Quer dizer, um ringue preparado. Por isso é que eles falam assim, é tipo a igreja católica. Quem entra lá, membro normal, ele não sabe nada sobre a espiritualidade. Se um dia ele querer seguir o padre, se tornar padre, ali ele vai saber que ele lá não está adorando a Deus, mas sim eles estão a adorar o próprio diabo diretamente. Então, quando você atinge dama, ok? Os damas, níveis mais elevados, você vai perceber que morre a parte física, começa a aparecer a parte espiritual. Por isso é que eles muitas das vezes são obrigados a fazer invocações, percebe? Para que antes dele praticar uma determinada coisa, eles chamam, invocam nomes, etc. para ele praticar uma determinada atividade. Então, essas artes marciais, querido irmão, você luta para quê? Vai lutar para quê? Aprender a lutar para fazer com ele o quê? Defesa pessoal? Não precisa de defesa pessoal. Nós não somos jihadistas, ok? Porque lá está escrito na Bíblia deles. No Alcorão, capítulo 3 do Alcorão, já li aquilo. Capítulo 3 do Alcorão, versos 42, está a dizer assim: praticai o jihad, ok? Para que tenhas um grande galardão no céu. Então, as pessoas sabem, praticar o jihad é que combater contra todos aqueles que são contra o Islã. Por isso é que eles matam a pessoa. Quando alguém diz mal do Islã, eles matam, eles acham que eles vão receber um galardão no céu. A luta não é nossa até, nós só vencemos. Quem luta é outra pessoa. Então, tu não precisa disso. Tu não precisa de artes marciais para se defender. Tu não precisa disso. Quem te defende é Deus. O protetor é Deus. Você pode ter artes marciais, um tiro, qualquer morre. Está mentindo? Você vai ter 9, dá um tiro só. Força. Então quem protege é Deus. Não há necessidade de você ter artes marciais. Essa é a pouca que eu posso aqui falar para você. Tudo. Aplaudir mais uma vez pela glória de Deus. E saímos aqui todos nós com um conhecimento novo e de saber, e pude concluir hoje uma abordagem que eu sempre disse e hoje pude ter a certeza que na verdade um cristão é um bom cidadão.
Se fizeres uma análise com tudo que foi abordado aqui, o que é errado na sociedade, até certo ponto é errado para Deus. Então, sendo cristão, logicamente que na sociedade vai ser um bom cidadão. Chegamos ao fim, nosso tempo realmente se foi. Vamos fechar nossos olhos. Vamos começar a agradecer a Deus pelo dia de hoje. Para Deus, obrigado por esse novo conhecimento que na qual o Senhor me deu no dia de hoje. E vamos pedir que Deus ajude-nos a gravarmos esse conhecimento em nossos corações. Que não possamos perder tudo quanto aprendemos hoje, mas sim colocá-las em prática. Oremos todos em nome de Jesus. Essas coisas. Meu amado, vamos orar também a Deus. Vamos pedir a capacitação de Deus. Talvez eu viste N pontos aqui que são benéficos para a sua vida, mas sentes que não tens a força, não tens a capacidade de colocá-las em prática. Vamos pedir que Deus nos capacite, que Deus nos fortifique para que possamos transformar-nos em praticantes dessas palavras, que Deus capacite-nos para que possamos colocá-las em prática com facilidade, e também que Deus nos ajude a podermos transmitir tudo quanto a gente aprendeu aqui para com os outros que nos fizeram presente no dia de hoje. Oremos em nome de Jesus. Mantemos em silêncio. Vamos ouvir a última oração por caminho do nosso presidente Conda. Vai orar, vai deixar tudo quanto foi abordado nesse lugar na mão do Senhor, e também o nosso regresso na mão de Deus, a expulsar todo quanto o Espírito que virá a roubar todo o aprendizado na qual foi transmitido no dia de hoje, é distante de nós. Oramos, Jesus. Soberano nosso Deus, Elohim, Pai, glorificamos mais uma vez pela sua santa presença neste lugar. Deus, conforme nós havíamos preparado, Senhor, tudo dependeu de Ti, conforme diz a palavra do Senhor. Obrigado, Senhor, pela sua presença de Teu princípio, meio ao Teu fim. Obrigado, Pai da glória, pelo Espírito Santo soprado neste lugar. Obrigado, Pai da glória, Senhor, por usar, ó Deus, o Teu homem, Pai, que preparaste para, Senhor, transmitir aquilo que é ensinamento para a tarde de hoje. Obrigado por tudo quanto foi ensinado na tarde de hoje, Senhor. Viemos aqui vazio, Papá, mas o nosso regresso, Senhor, saímos daqui, Pai da glória, cheio da Sua palavra. Obrigado, Pai, por nos ensinar, ó Deus, como lidar, ó Deus, a vida cristã, Pai, e a vida social. Nos ensinaste, Pai da glória, que Tu és a prioridade, Criador Filho Eterno. Neste mundo, Pai, apesar de tudo quanto nós vivemos, Pai, devemos lembrar que Tu és Deus e Tu estás no primeiro lugar. Permita, Pai da glória, que tudo quanto ouvimos aqui, Pai, que não possa perder nossos corações nem nossas mentes. Que o Espírito Santo, Pai, encha, ó Deus, Senhor, nosso coração
Encha, Pai da glória, a nossa mente, para que possamos lembrar sempre destas palavras e possamos meter em prática, Pai, na nossa sociedade, Senhor. Nos ajude, Pai da glória, a cumprir, Pai da glória, Senhor, aquilo que nos ensinaste na tarde de hoje. Foi impactante, Santo Deus, que o Espírito Santo, Pai, que nos lembre sempre, Pai, quando estivermos prontos para meter em prática aquilo que nos foi ensinado, Pai. Estou abandonando, Pai da glória, o homem que levantaste, Senhor, para ensinar. Nosso líder Maiás, entrego na tua santa mão. Pai, encha ele de sabedoria. Dá-lhe, Pai da glória, Senhor, aquilo, Santo Deus, que o seu coração necessita. Pai, as capacidades espirituais, Senhor, possam encher em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que da próxima vez, Santo Deus, que tiver a oportunidade de passar para ensinar, que possa ensinar, Santo Deus, conforme o Pai da glória tens usado. Pai da glória, todo o coração, Pai, todo ouvinte, Senhor, que participou nesta tarde na tua santa mão, nos proteja, Pai da glória, e nos guia, Santo Deus, para que possamos guardar esta palavra. Eu estou a reprimir toda a semente, Pai da glória, que não confessa o seu nome, que poderá vir, Santo Deus, para roubar, oh Deus, essas palavras, que poderá vir, Santo Deus, para atrapalhar, Senhor, a palestra, que poderá vir, Santo Deus, para tirar aquilo que nos foi ensinado na tarde de hoje. Mas só tomar autoridade como seu filho, que seja longe de nós, em nome de Jesus Cristo, Pai da glória. Permita, Pai, que a sua presença, Senhor, possa caminhar conosco, Santo Deus, até chegar à nossa morada, Pai. Tudo entrego na tua santa mão. Abandona o momento que nós chegamos na tua santíssima mão. O momento da fé, Pai, na tua santa mão. Permita, Senhor, que a sua presença seja também nesse momento. Aquele que dê e aquele que não dê, que a sua mão poderosa que possa estar acima dele. Em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, rogamos e dizemos, obrigado, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Deus.